Oi, eu sou a Cris Guerra, eu sou supervisora de criação da Lápis Raro, tenho quase 20 anos de profissão como publicitária e também tenho 2 ou 3 outros blogs. O meu blog de moda, que é o hojevoasim.blogspot.com, o parafrancisco.blogspot.com, que também já virou livro, e o recém-nascido amore.blogspot.com. De forma alguma, nunca tive essa pretensão. Foi uma coisa totalmente inesperada. Eu achava que eu não estava fazendo nada de tão original, porque na verdade o que eu comecei a fazer é muito simples e isso me surpreendeu muito. Mas eu acho que também tem um pouco a ver com a minha história pessoal e que tem a ver com o outro blog, que é o Para Francisco. Então, o sucesso do Hoje Vou Assim tem a ver com o fato de eu ter dado muitas entrevistas para vários veículos sobre a minha história. Então, essa junção dessas duas personalidades numa pessoa só causou mais interesse. Existe, eu acho que se expor é uma coisa muito complicada. Eu não tinha parado para pensar nisso quando eu comecei a me expor, até porque eu não achava que tanta gente ia me olhar, né, me assistir ou me ler e tal. As pessoas se sentem muitas vezes no direito de arbitrar sobre a minha vida pessoal, mas eu tô aprendendo aos poucos a lidar com isso, sempre com muito bom humor, com uma certa classe e sem também ficar totalmente influenciado, porque senão, se isso acontece, você começa a viver para o blog e não o contrário. Os blogs são para minha vida e não a minha vida é para os blogs. É importante saber diferenciar isso. Não sei. Na verdade, eu tô sempre cansada e eu concilio tudo isso de uma forma supostamente organizada, mas eu já fui uma pessoa muito mais organizada do que eu sou hoje. Então, sempre existe um prejuízo, mas ao mesmo tempo, a minha vivência dos blogs é muito positiva e muito enriquecedora para a minha carreira profissional. Foi muito importante também para a minha vida pessoal. Então, eu concilio as três coisas de uma forma um pouco caótica, mas elas são muito importantes para mim junto com o meu filho. Não sei explicar, tá cada dia mais difícil, mas eu tento ter a ajuda de uma boa empregada em casa, uma pessoa que é muito de confiança, uma babá excelente em quem eu confio bastante, uma mãe nova que eu ganhei, graças a Deus, que eu não tinha mãe, né? Eu perdi minha mãe há 15 anos e agora eu ganhei outra, então isso facilita um pouco. Eu acho que a primeira delas é a capacidade de observação. Quando se a gente falar, é fundamental ser criativo, isso aí é praticamente sabido, todo mundo sabe, né? Mas eu acho que criatividade é necessária em qualquer trabalho. E o que é a criatividade? Na verdade, a criatividade é um exercício de capacidade de observação, vontade de saber sobre as coisas, um pouco de humor. Então, eu acho que a criatividade é uma composição dessas coisas: saber observar, saber ouvir, saber ver, senso estético, que eu acho que é fundamental. Eu não tenho um blog de moda à toa, porque realmente o meu senso estético é apurado e eu acho que todo profissional de publicidade, principalmente os de criação, tem que ter um senso estético apurado, uma capacidade de reconhecer seus próprios erros e uma certa humildade para poder expor suas ideias, porque as suas ideias elas vão ser expostas desde o início, elas vão estar sendo avaliadas desde o início, elas podem tomar bomba desde a primeira vez que você fala sobre a sua ideia até lá, quando vira uma campanha, o consumidor detesta ou alguém faz uma observação. Então você tem que ter uma humildade com o seu trabalho e saber que você é uma pessoa humana, que você falha, que você faz coisa boa, faz coisa ruim. E espírito de equipe, que eu acho fundamental. Acho que os melhores trabalhos são aqueles feitos por muitas pessoas. Não sei, eu cheguei a pensar em fazer medicina muitas vezes. Meu pai era médico, cardiologista, mas eu achei que ele sofria demais com a profissão. Cardiologia é uma profissão um pouco amarga, porque muitas vezes você perde pacientes que você não consegue salvar. E eu sentia isso, essa certa depressão do meu pai, em função disso. E achava que para fazer medicina a pessoa tinha que estudar demais, e tinha que estudar antes, durante, depois. Ela ia ralar demais, fazer muito plantão. Então eu quis fugir um pouco desse excesso de trabalho, vim cair na publicidade e fui enganada, porque ninguém me avisou que a gente também trabalharia pra caramba.
Eu acho que a dica é: abra os olhos e se meta nas coisas. Tenha confiança de que você precisa muito persistir nos seus caminhos para poder ser um publicitário. É difícil, é uma profissão muito procurada, existe um glamour em cima e ela não é nada glamurosa na prática. Então eu acho que o primeiro conselho é persistência, o segundo conselho é se atirar, saber se atirar. O terceiro conselho é ter um pouco de bom senso, porque insistência demais, se passar um pouquinho do limiar ali, pode ser complicado. E eu acho que é isso, eu acho que esses outros conselhos que eu dei para o profissional de criação, mas essa persistência é fundamental, não dá para conseguir nada em publicidade se você não persistir. Bom, o primeiro deles é o cachorrinho, que eu fiz para o Mercantil do Brasil junto com o Zé Carlos. É uma campanha do cartão de crédito Mercantil do Brasil Visa, que tinha um conceito, a vida é cheia de surpresas, e tinha um comercial do cachorrinho que muita gente lembra, que a mulher entra na loja na pet shop para comprar um cachorrinho para o sobrinho, insiste com o sobrinho, aí põe o cachorrinho na mão dele, toda animada, e ela é toda perua. Aí ela fala com o sobrinho: "Titi vai comprar para você". Aí na hora que ela pergunta o preço: "Quanto custa o cachorrinho?". Aí o vendedor responde para ela: R$ 1.400. Aí ela, na mesma hora, você só vê um corte e ela falando com o sobrinho assim: vão, vem cá, dá tchau pro cachorrinho". E isso aí virou uma expressão comum, né? Eu vejo pessoas entrando numa loja perguntando o preço de uma coisa: "Quanto custa essa calça?". R$ 500. Dá tchau pra calça, dá? Quer dizer, isso virou linguagem. A capacidade de fazer alguma coisa que vire linguagem me orgulha muito, né? Ter conseguido fazer. Não existe uma fórmula. A gente jogou baixo, né? Nós colocamos criança e cachorrinho na propaganda, que são duas coisas que realmente chamam atenção, comprovadamente por pesquisa. Mas eu acho que tem uma piada, tem uma coisa muito, muito coloquial. Eu gosto muito desse comercial, e tudo que eu tento fazer que tem humor, eu tento perseguir um pouco essa receita simples que tem esse humor. Não é uma coisa muito inteligente, é uma coisa simples que cai no gosto do povo com facilidade. Isso é o mais difícil de fazer. Eu não estou lembrando outras. Essa, para mim, é a melhor campanha que eu já fiz na minha vida. 5 palavras. Em primeiro lugar, melancolia, que eu acho linda, apesar do significado que ela tem, mas eu acho que melancolia é um pouco diferente de tristeza. Tem um mel, aí tem uma poesia nessa palavra que a tristeza não tem. Delicadeza, que é uma palavra, além de linda, enquanto palavra, ela tem um significado maravilhoso que a gente tem que estar sempre tentando colocar em prática na nossa vida. Saudade, que é uma palavra com um significado muito amplo, muito, muito intenso. Amor e filho. Bom, gente, foi ótimo participar dessa entrevista para a Expedita. E eu convido vocês a acompanharem o site, continuarem acompanhando o site, agenciaexpedita.com. Obrigada, um beijo.